Ele tava ali com 100 quilos, assim. Mas e aí ele chegou e ele tinha uma qualidade muito legal. Só que quando ele chegou ali, me lembro que eu chamei ele para conversar, eu e o outro professor, falei, fulano, cara, tu tem uma boa qualidade, treina mais, se prepara mais, mas hoje, para ti estar num rendimento, num clube que nem esse daqui, que exige muito, o teu a tua não vai te ajudar, e tu não vai conseguir, e eu não tenho tempo para te ter aqui esperando tu. E ele saiu dali e falou pra mãe dele e tal, né? Teve toda isso aqui, ele ia voltar, disse, eu vou emagrecer e vou voltar. Mas agora eu sou pequenininho, então, mas haja como grande, o que o grande tá fazendo? Replica isso na tua vida, né? E o atleta, ele dá uma lição de moral na gente, porque é aquele poder mental, aquela resistência, sabe? Tá difícil, mas vai, faz e se supera. A vida do atleta é muito difícil. Às vezes as pessoas têm uma falsa ilusão de que é só glamour. 80%, 80 e poucos por cento do mundo do futebol, e quando eu falo salariado, é cara que ganha 2, 3 mil reais, sabe? E aí, bom, aqueles que ainda conseguem, que tu vai para um clube, que o clube, falando aqui, bem exemplificando, bem prático, assim, sendo bem prático, aquele cara que tu vai para o interior e ainda eles conseguem, pode levar tua esposa, conseguem um trabalho para ela vai trabalhar, consegue a refeição. Essa é a realidade do futebol. Na vida é assim, no esporte, nos negócios, aquela pessoa que espera ser escolhida para depois treinar que nem profissional, para depois fazer a dieta, fazer tudo como profissional, não dá certo. Então a pessoa tem que, antes mesmo de ser escolhida, de qualquer coisa, agir como um atleta profissional, agir como um campeão, né? Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, empreendedores. Mais uma vez estamos aqui no podcast Bodega de Negócio, esse projeto que serve para inspirar e incentivar os empreendedores a acreditar nos seus sonhos, porque pode dar certo. E hoje nós vamos ter briga de gente grande aqui na mesa hoje, hein? 2 treinadores, nós vamos falar de futebol. Só que dessa vez não é de Grêmio e Inter, tá? Não é Grenal. Então tá tudo certo. E, como de costume, né? Inscreva-se no canal, dá essa moral para nós, compartilhe nosso conteúdo, que as nossas histórias são incríveis. Bodega de Negócio é top. Então, como de costume, vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos dar as boas-vindas aos nossos patrocinadores, que se não forem os patrocinadores, o nosso projeto não segue, né? Então, Hotel da Londres, seja bem-vindo, Hotel da Londres. Grande abraço, seu Tarcísio Miquelon, Maitê, tamo junto, conte com a gente. Grande Hotel da Londres, rede de hotéis da Londres, aqui muito bem conceituados na Serra Gaúcha. E o seu Tarcísio aqui já esteve e é um grande visionário, né? Então, abração, seu Tarcísio. Seja bem-vindo à Bodega de Negócios sempre. Sud, nosso chopp da Sud, o melhor chopp do Brasil. Grande abraço aí. Logo, logo nós vamos ter o mestre cervejeiro aqui. Então vamos contar o segredinho da Sud. Eita, nós. Casa de Carne dos Amigos. Rafa, o que tu achou da carne? Sensacional. Sensacional, né, cara? E depois nós vamos apresentar aqui quem que fez a carne hoje. Porque às vezes a gente muda, né, cara? Tony, como é que tava a carne? Não sei. O churrasco vegetariano tava bom, isso eu posso afirmar. Muito bom. Grande abraço, Joel. Tu é o cara, velho. Tu é o cara. E o churrasco. E o açougueiro lá também é fantástico, né? Nunca era. Casa de Carne dos Amigos, então. Mercado Niquete, nosso amigo Beto. O Beto veio lá, o pimentão, a polentinha, o queijo, né? Lá do Beto. De primeira. Beto, nosso amigão. Forte abraço, Beto. Cave do Sol, aí então mais uma opinião ali. Entendeu, Rafa? O vinho. Sensacional. Eu tento deixar uma palavra aqui, mas muito bom, maravilhoso. Um grande abraço, família Passarim, lá de Flores da Cunha. Quem ainda não conheceu a Cantina Cave do Sol, então convido vocês a conhecer a Cantina Cave do Sol aqui no Vale dos Vinhedos, no coração do Vale dos Vinhedos, e
degustação lá para vocês conhecerem todos os vinhos. Eu fui essa semana, ontem, e aconselho vocês a irem lá também. Elevatos, lá de Carlos Barbosa, nosso amigo Guilherme, nosso podcast agora que eu estou colocando, o Guilherme da Elevatos lá, segurança, eletrônica 24 horas, e ele atende lá os maiores condomínios, as casas de alto padrão ali da nossa região aqui, é com a Elevatos Segurança Eletrônica. Auto Tradição, concessionária Volkswagen. Eu não sei porquê, cara, mas todo mundo que vem aqui, que vai ser entrevistado, chega de Volkswagen. Forte abraço, Júlio, nossos amigos lá, melhor equipe de vendas da Serra Gaúcha. Concessionária Auto Tradição. Projinha Academia, nosso amigo Falcão. Falcão lá tem um negócio muito... Tu tem que conhecer esse cara aí, Rafa. O Falcão é um cara que ele fala que o profissional, a academia, não é só para te malhar, não é para tu aprender a ser disciplinado. Cara, o Falcão é um cara sensacional. Grande abraço aí, Falcão. Não se sabotar. Não se sabotar. Palavra que nós vamos conversar hoje. De Paolo Galeto, melhor galeto do Brasil, então, nosso amigo Emiliano, Paulo Jeremia, aqui esteve também, só lição, só dica de ouro, Grande abraço aí, a galera da Di Paolo. Impulso Bento aqui, então, também é um negócio sensacional. Eu vou falar para vocês que é a melhor metodologia que eu já conhecia em relação a ensinos. Então, convido os pais, né, a visitarem a escola Impulso Bento, próximo à Funda Parque, e conhecer essa metodologia que vale a pena. Afinal, educação é tudo, né? Então, começamos agora o nosso podcast Bodega de Negócios com o nosso entrevistado e nós vamos dar boas-vindas a Tuane, entendeu? Seja bem-vinda, Tuane. Obrigada. E Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast e eu tenho certeza que muitos jovens, e não só jovens também, mas muitas pessoas vão se inspirar com a tua história. Entendeu? Gostaria que você se apresentasse, então. O Rafael, né, que é lá de... Quer dizer, vem de Carlos Barbosa. De onde que ele é, vocês vão ficar sabendo agora, né? E o que ele faz também, nós vamos deixar tudo bem clarinho na história ali, quem que é, o que ele faz e por que hoje ele se encontra aonde ele se encontra. Rafa, a palavra é tua. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite primeiro, né? Muito honrado de estar aqui. Olha aí, ó, bacana. Para dar boas-vindas. Para dar boas-vindas, muito legal, obrigado. Bom, eu sou o Rafael Machado da Cunha, né? O pessoal me conhece por Rafael Cunha. Hoje eu sou um dos treinadores das categorias de rendimento da CBF. Vim de Canoas, como tu falaste, né? Tenho uma trajetória aí já de quase 25 anos, né? De alto rendimento, entre categoria de base e equipes profissionais adultas, né? E tive o privilégio de chegar aqui em Carlos Barbosa, né? Que era uma equipe que eu enfrentei muito numa época, né? De início de carreira. Isso é uma coisa muito legal. Sempre tinha um sonho e hoje eu tô aqui, né? Mas antes de falar, eu sou Rafael Machado da Cunha, mas eu sou filho de Afonso Araújo da Cunha e de Antônia Machado da Cunha, né? Gosto de falar isso, é importante, né? Que são os meus pais, né? Então, eu sempre agradeço por estar onde estou, muito em função deles também. E eles são gaúchos? São gaúchos. Nós somos eles são de Camaquã, outro de Lagoa Vermelha, né? Eu nasci em Canoas, então me criei lá em Canoas, né? A maior parte da minha vida, né? E iniciei muito cedo, né? Na coisa do futebol, né? Desde sempre, né? Tu me perguntaste aqui nos bastidores sobre... Quando criancinha já era craque. Então, exato. O futebol sempre esteve presente na minha vida, né? Desde criança. Eu costumo dizer que eu já nasci com a bola, eu dormia com a bola, que era uma época, né? Uma época diferente, que de cada 10 meninos, eu comentei também com vocês, cada 10 meninos, 9 queriam ser jogador. Era difícil ter um que não queria. Hoje as coisas mudaram. E eu era um daqueles meninos que gostava, que tinha o desejo, né? Um sonho. Eu me lembro que eu falava assim, ou eu vou ser treinador, ou eu vou ser árbitro, ou eu vou ser treinador.
E aí eu consegui, né, ao longo do tempo, por várias situações, assim, chegar ao nível de ser um treinador, né? Então, eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Espero aqui poder passar, trazer alguma coisa para vocês, para o pessoal que participa, né, que acompanha. E espero eu que a minha história ajude, né? Pelo menos alcance alguns corações e eu já vou ficar muito feliz. Vamos ver se o Rafa era isso. Tu usou que chute, Rafa? Pô, muito. E aí cortava embaixo para poder jogar no salão. Né? Então era isso. E os professores ficavam loucos, porque tu mancha tudo, né? Como é que eram os campos lá para aquela banda? Pô, cara, isso é outra coisa legal, né? Eu fui forjado nas esquinas, né? Em campo de terrão, jogando no paralelepípedo, né? Uma coisa que isso forjava os atletas numa época a terem muito mais qualidade, né? Hoje já é bem diferente, né? Mas nós numa época que cada esquina tinha um campo de futebol, então jogava o dia inteiro, a mãe assobiava, chamava, saia correndo, dava tudo certo, tomava umas lapadas e não tinha tantas distrações, né? Não tinha tanta distração e nem violência. Esporte, na rua, com essas brincadeiras. Esporte pelo esporte, né? E ali eram forjados os grandes atletas, né? Porque era muito difícil, assim, falando exatamente do que acontecia, era isso, tu joga num paralelepípedo que a bola bate, sai para lá, e nós conseguimos dominar aquela bola e controlar, e imagina a qualidade, né, que nós tínhamos de atletas, de jogadores de futebol. Hoje está bem mais diferente. Muito Tem que ter bons treinadores, então. Nós hoje precisamos aparecer, nós precisamos trabalhar muito para poder fazer com que, ajeitar, ajustar as novas gerações. Essa nova geração e essa deficiência hoje a evolução traz muitas coisas, né? Eu falei com vocês antes, mas assim, traz também, deixa a gente, né, saudosista, né? Eu sempre falo, eu não gosto de romantizar muito, né, o esporte, mas realmente uma diferença absurda, assim, né? De qualidade, de determinação, né? Era tudo muito assim, sanguíneo, né? Hoje as coisas estão muito mais passivas e tal. Mudanças, né? A gente vê hoje, Rafa, os empresários falando muito nisso. Eu, como venho do mercado corporativo, consultorias empresariais, treinamentos, eu vejo que como treinador, tu também é um chefe, né? Um líder. Tu recruta, tu treina, tu capacita, tu avalia, tu demite. Então, a gente vê os perfis que estão surgindo nesse novo tempo, né? As gerações dos dias de hoje. E uma coisa que eu trago sempre, eu aprendi, né? Em muitos momentos da vida nós aprendemos coisas, mas depois de um bom tempo tu tem mais consciência e entendimento, né, do que tu aprendeu. Então, hoje eu percebo que é uma frase, né, de algumas pessoas que eu gosto muito, né, o treinador da CBF hoje, André Bier, Elis Formaio, que é uma psicoterapeuta aqui da região de vocês, né, aqui Garibaldi, Bento e tal, e eles trazem uma coisa muito legal, que pessoa precisa de pessoa, né? Então, eu acho que hoje são os novos tempos, né, e tu não tem como virar as costas para isso. É muito difícil. Hoje tu precisa realmente lidar, respeitar, entender que lá do outro lado é uma pessoa, não é uma máquina. Então, bora para cima. De primeira mão, então isso é interessante a gente analisar, né? E das características de todos os empreendedores, as pessoas que a gente convida aqui para o Bodega de Negócios, né? Nós vamos falar de cases de sucesso. A primeira característica que o Rafael falou foi, primeiro, honrar pai e mãe. O nome do pai e o nome da mãe. Acho que isso aí é fundamental, né? E, Rafa, jogar futebol, tal, campinho, isso, campinho bom, campinho ruim, perdeu unha, usou que chute e tal. E vamos lá, então, no decorrer da tua ali, ó, 10, 12, 13, 15 anos lá, tu começou? Qual foi o teu primeiro trabalho? Sabe, assim, como eu falei, é uma época que tu vivia o futebol, né? Era apaixonado, eu brinco de dormir com a bola, mas era isso que acontecia, eu dormia com a bola do lado. Sim. E a coisa da liderança, eu acho que ela é nata, né? Ela vem contigo, porque eu, por exemplo, eu tenho fotos hoje, né? Porque é uma época que era muito difícil, mas tinha uma foto ou outra, né? É diferente de hoje, mas eu tenho fotos hoje, eu na época, eu fui lobinho muito tempo, né? Escoteiro, então tinha uns 3, 4 anos aqui, então tem muita foto de eu na frente da matilha lá, à frente da fila, orientando os meninos e tal, e no futebol, quando tu joga futebol, quem jogou, quem viveu isso sabe, tu tem algumas, não é facilidades, mas tu é mais fácil, tu consegue uma inserção mais fácil, né, então o futebol sempre me trouxe muita coisa, né, sempre me ajudou muito na escola, nos lugares que eu participo, nos clubes, essa coisa do líder, como eu digo, isso é muito óbvio, né, tu tá à frente de uma
Eu desfilava, né? Meu pai era militar em Caxias do Sul, né? Eu morei um tempo em Caxias do Sul e eu me lembro que eu ia sempre à frente, né? Eu era o mascote da companhia, acho que era o oitavo de Caxias do Sul, oitavo batalhão. E eu ia lá na frente com a farda, né, desfilando, eu tinha 4, 5 anos, eu tenho essas fotos também. Então, a coisa do líder, de estar à frente, de gostar de mandar, de comandar, essas coisas, isso sempre teve em mim, né? E teu pai era líder Sim, também? Meu pai era militar, exato. Meu pai incentivava tua mãe? Exato. Então, tudo foi convergendo para isso, né? E passei a minha vida toda dentro do futebol, jogando nas escolas. Aí tive um início no futebol ali, na época era futebol de campo, não tinha muita coisa do salão. O salão eu fui apresentado quando entrei na faculdade, por incrível que pareça. Eu conhecia o futsal, olhava, mas não era uma paixão. Era futebol de campo, como naquela época todo mundo era apaixonado. Então foi o futebol de campo, né? Início, categoria de base, alguns clubes, mas nada profissional, assim, né? Até porque eu percebi que eu não ia ganhar a vida com futebol. E chegou aquele momento que todo o menino passa, o homem passa, que é do divisor. Ou tu vai virar atleta e vai ganhar a vida com a bola, ou tu vai estudar. Como eu vi que não dava, eu corri e fui estudar. Mas, como eu tinha muito essa coisa do futebol, e se eu não fosse... Eu me lembro que eu falava, ou eu vou ser treinador, ou eu vou ser jogador, ou vou ser árbitro. Tinha coisa do árbitro ainda. Mas estava no meio. Mas estava no meio, eu queria estar no meio do futebol. E aí eu acabei fazendo uma faculdade de educação física, eu tinha em mente isso já desde cedo. Não, eu preciso ser um profissional gabaritado, eu preciso me preparar para isso. Né? É uma consciência que eu tinha desde cedo. Haja vez que eu fiz uma faculdade de educação física, não que isso seja um definidor de alguma coisa, mas é uma coisa interessante e isso te agrega, né? E me preparou para algumas coisas legais. E a partir daquilo ali, entrando na faculdade, eu conheci o futsal. Isso no início dos anos 90, da década de 90, né? E era na Ubra, antigo Esporte Clube Ubra, né? Por isso que eu digo que eu fui muitos anos rivais aqui da CBF, perdi muito campeonato, ganhei, jogando contra, né? E hoje é uma honra estar aqui jogando, trabalhando com eles, né? Então, assim, o meu início de carreira foi ali, na década de 90. Né? E depois desse início na Ubra, eu tive muitas oportunidades, e aí ganhei o mundo, ganhei, né, com esporte, e sou muito grato, né, por tanta coisa que eu vivi dentro do esporte até hoje. Muito bom. Começou na Ubra lá. E quais os times que tu frequentou lá depois da Ubra? Como é que foi a tua... Cara, foram bastante equipes, umas 14, 15 equipes profissionais, assim, né, entre esses anos todos, né, eu sempre fui muito inquieto, né, então eu ia para alguns clubes, alguns tu era demitido, normal, Sim, normal. Faz parte do nosso mundo, né, da nossa carreira. Outros eu tinha uma oportunidade melhor, eu ia, então eu sempre procurei, eu queria viver esse sentimento do desafio, né, de ser desafiado. Vou para lá que lá é difícil, né, lá não tem jogadores muito bons, eu vou lá que eu vou fazer esses caras jogar, vou ganhar essa competição, sabe, então isso me instigou muito a tantas mudanças, né, mas eu saí da Ubra em 2001, 2002 e fui para o Verdense, no Mato Grosso. Na época ainda era Esporte Clube Lucas Rio Verde. Lucas Rio Verde. Lá e no outro ano mudou para do Verdense, que aí veio o campo, né, e tomou conta, e eu fui para o futsal, obviamente. Então foi a minha primeira experiência com adulto, e aí também categoria de base junto lá, né, porque eles estavam linkados os dois, né, a proposta foi para os dois. E aí foi a minha primeira experiência como profissional, 2002, e aí eu fiquei até 2004, depois aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, que eu tive uma proposta do Veranópolis, aí fui para Santa Catarina, e aí se eu ficar aqui nós vamos falar, mas assim, alguns pontos, né, Santa Catarina, tive umas passagens por Tocantins, o próprio Mato Grosso, mas então times que jogavam e competiam no estado para ganhar uma vaga para a Superliga na época, né, que eram as competições regionais, então tu ganhava o campeonato estadual lá do Tocantins, como aconteceu, né, um exemplo, e aí tu ia para o regional do Centro-Oeste lá do Brasil, era o Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, aí depois os campeões jogavam uma semana que hoje tem, até agora pouco teve ali em Joinville e tem em outros lugares também, como se fosse a Taça Brasil, mas um campeonato nacional minimizado, né, em uma semana. E aí essas equipes me contratavam e eu fiz muito isso porque era uma maneira de tu conseguir chegar num campeonato nacional, né, ter mais visibilidade e tal. Então eu procurava esses clubes para poder aparecer também, né, mostrar meu serviço, mostrar meu trabalho. Então eu rodei por algumas equipes, voltei, né, aqui no Sul, bastante aqui do Sobradinho, Rio de Castilhos e Veranópolis, né, no Porto Alegre, Cachoeirinha ali, onde foi meu último clube aqui no Brasil, antes de ir para o exterior e tal, e aí eu fui campeão gaúcho ali da Série Prata, né, e conseguimos fazer um trabalho muito legal.
Mas é bastante equipe, cara, é bastante, né? Fora o exterior, né? Que acabou me abrindo uma coisa que a gente conversou aqui, né? Sobre as questões de abertura, né? De porta para o exterior, né? E aí, já falando das questões eu trouxe para vocês que é muito importante nós nos prepararmos para algumas coisas, né? E haja visto que, para mim, a minha preparação acabou sendo, enfim, foi a premiação que eu ganhei por isso foi um convite para para trabalhar lá fora, porque eu tinha um inglês, né? Eu tinha um inglês que me ajudava no Kuwait, né? Enfim, então uma oportunidade que aconteceu foi em função do que eu tinha de estudo, né? Eu vejo, Rafael, que tu é um cara estratégico. Desde o tipo de networking que tu aplica, a tua vestimenta nos campeonatos, a tua preparação, qual curso escolher, em qual momento, tu tá sempre pensando no próximo passo. Tu se considera um cara estratégico? Eu acho que sim, porque como eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Eu acho não, tenho certeza absoluta, não que a aparência seja tudo, né? Mas assim, a postura, né? Tu se preparar, tu estudar, tu buscar coisas boas, né? Para valorizar o teu trabalho, para passar credibilidade. Eu acho isso fundamental. Eu acho que faz parte do trabalho, sim. Eu acho que se tu falar por esse viés, sim, eu sou estrategista. Sempre fiz as coisas pensando que isso vai me facilitar ou vai me ajudar, não é facilitar, isso vai me trazer algumas coisas legais para chegar no teu valorizar, objetivo, para chegar no objetivo, né? exatamente, então... perfeito. E para me valorizar como profissional. Eu sou professor de educação física, né, de formação. Eu sei da dificuldade, né, do nosso meio, sei a dificuldade que nós temos da credibilidade, né, que o professor de educação física tem, infelizmente. Eu pensava comigo, eu vou fazer a faculdade de educação física, mas vou fazer uma pós, eu vou tentar um mestrado, eu vou fazer eu sou estudante, fui estudante, né, muito tempo agora estou fazendo que eu parei, de psicologia, não consegui terminar. Então, assim, estudei algumas línguas, gosto, né? Até hoje, estou sempre ali em busca de uma língua nova e tal. Acho isso muito legal, né? Porque isso te abre portas, né? E, que nem eu falei, a língua francesa, por exemplo, né? Que eu acho muito legal, quase apareceu uma oportunidade, mas não se efetivou. E quando apareceu a oportunidade, eu lembro que eu cheguei a fazer o curso, já me inscrevi na hora e já comecei a estudar. Então foram 13 meses ali estudando, então eu vejo francês. Que tu tá sempre pensando no próximo passo e agindo no hoje. Exato. Eu acho que isso é legal. Isso em algum momento, vai te trazer benefícios, sim. Vai conseguir alcançar os teus objetivos, mas tu tem que fazer. Precisa buscar. Né? E tem que ter algum diferencial, né? Além de tu entregar um trabalho bacana para onde tu estiver trabalhando, mas eu acho que eu tenho certeza que isso te ajuda muito, te dá muita credibilidade. Então, fazendo uma conexão ali agora, falando da preparação, eu falei para vocês que o negócio ia ser briga de gente grande, nós estamos com 2 treinadores aqui, né? Uma treinadora comportamental, a Tuane, né? E o treinador da categoria de base da CBF, né? Então, eu acho que essa pergunta aqui cabe muito, porque isso aqui é importante, tanto para os empresários, né? Pais, e para as pessoas hoje que estão ali chegando no mercado de trabalho. Tipo, quando tu era jovem, na tua infância ali, né? Considera importante a frustração? Considero. Eu acredito muito que não estou sendo hipócrita aqui, né? Nunca, imagina. Mas sim, assim, nós precisamos sofrer. Assim, na minha época, por exemplo, se sofria muito, né? Claro, vamos ao extremo aqui, tinha bullying, tinha muita frustração por N situações, né? Hoje me parece que tu não pode deixar a pessoa se frustrar. Criança, falando de criança aqui, né? Porque lá, o que acontece na tua infância vai refletir lá na frente. Com certeza, eu vejo que os primeiros 7 anos são a base de tudo. E se a criança não pode se sujar, não pode cair, e tudo é uma super proteção, muitas vezes, bloqueia o desenvolvimento do máximo do potencial humano. Perfeito, é isso, é exatamente isso. E aí nós sentimos isso na vida esportiva, né? Hoje ali trabalhando com categoria de base, né? Com meninos de 15, 14, 16, 17, 18, 19, até 20 anos, que já são os homens praticamente, mas nós percebemos isso, né? É a dificuldade de tu chamar uma atenção, falando aqui já exemplificando, né? De tu chamar atenção. Qual que é a dificuldade? Eles não aceitam? Como é que tu enxerga? Não aceitam. Mas aí tem toda aquela coisa de tu ter tido uma boa educação, de tu
do entender alguns valores, respeito, hierarquia. E a hierarquia que eu vejo que, até com os professores, eu vejo que no passado se exigia um respeito. Hoje a gente vê muito problema entre aluno e professor. No campo também sente isso, Rafael? Tem também. E aí eu estendo isso, né, com propriedade, por ter trabalhado em muitos lugares, com adulto, com homem também, isso que eu falei. E tu percebe ali, caras que é muito difícil, né? E o jovem hoje ali, como eu disse, tem meninos de 14, 15 anos que tu vai fazer uma cobrança, ele te responde. Não que nunca aconteceu, mas era muito difícil acontecer, né? Sim. E era uma época que se respeitava o professor, se respeitava comando, né? Como se respeitava a polícia. E uma época que tu olhava o policial, hoje parece que você só volta para partir para cima. Então tá faltando um pouquinho disso. A gente usa dentro do nosso meio, a gente fala muito do mimimi, né? Hoje tá muito mimimi, sabe? E eu acredito que eu acredito isso é exatamente essas coisas assim. Tu não pode fazer nada, os pais não querem que o menino sofra. A gente entende, né? É um cuidado, mas excessivo. Quem ama também dá limites. Exatamente. Quem ama também diz, olha, não tá legal, tu pode fazer melhor. E não só eu elogio também, né? Dizer não, reforço positivo é importante. Aprovação quando não tá certo. Exatamente. Então a dificuldade dos pais, vou aqui falando, né? Não tô criticando dizendo que é isso, mas a dificuldade de uma criança hoje ouvir um não é muito difícil. Nós em muitos momentos temos uma dificuldade de dizer não. Só que isso está trazendo uma geração com muita dificuldade, como tu falaste, Tony. Não é só aqui, não é só nesse momento, é lá na frente, vai explodir, vai chegar um cara com muitas feridas, né? Vamos aqui trazer muita ferida emocional, né? E isso tem que ser sanado ali. Uma das maneiras, eu acredito que seja isso, é tu deixar esse menino viver um pouquinho, sofrer um pouquinho, né, ali. Tu não precisa super proteger, colocar num copinho ali, e não pode fazer nada com meu filho. Isso tu vai criar e tu vai fazer com que surjam homens com muita dificuldade. E, Rafael, questão de mentalidade. De 0 a 10, quanto que tu considera que o desempenho, assim, para o sucesso, para chegar lá, vencer campeonato, ser o melhor, o quanto que a mentalidade influencia além do treino e tudo mais? Eu não vou falar, Tony, poder te trazer isso em números, né? Mas eu acredito que hoje ele está aí dentro dos 40%, 30% dentro de um ambiente ali, né? Tu tem lá a parte física, a parte tática, a parte técnica, cada um tem, mas hoje o mental, ele é fundamental. Rimou, né? É o que tu vê assim, que tem dois que tem a técnica perfeita. O mental é que vai fazer a diferença. O mental forte vai fazer. Eu trago um exemplo que eu gosto muito, que o Biel traz muito isso, né? Ele usa esse termo que é clichê, mas é muito legal o jeito que ele fala, que no pedido de tempo, por exemplo, gente, o nosso mental não tá legal, e é verdade, é aquele momento que tu desfoca, o momento que tu tá inseguro, que tu tá achando que vai perder, porque já o outro time tá ganhando. E tu trazendo isso para um mundo de jovens, de crianças, né, é muito potencializa, é muito mais difícil ainda, né, se eles tiverem com o mental fraco, porque é uma época, é uma fase, né, da psicomotricidade, é uma fase ali que eles precisam estar bem inseridos no grupo, eles precisam estar confiantes, né, que eu acho que é uma das principais característica dessa fase, assim, a diferença daquele menino que é muito malandro, que é despojado, que consegue fazer as coisas, daquele menino que é intrínseco, que não consegue, que tem inseguro, que tem medo, porque ele tá bem, né, ele tá confiante, ele tá sendo bem recebido, né, ele consegue fazer as coisas, ele é elogiado, então, eu acho que é isso, né. Por isso que tu foi buscar a psicologia para melhorar. Exato. Quando eu comecei a fazer o curso, eu me lembro que todo mundo falava, e eu tava... Nesses primeiros semestres, eu estava em Santa Catarina, no Inter de Lages, né, na Uniplac, e eu me lembro que eu era um peixinho fora d'água, porque tinha muitas mulheres, né, a turma era recheada ali de meninas e tal, tinha 3 meninos e mais um outro. Nós éramos em 4 e o resto tudo menina. E eu me lembro que cada muitas dessas áreas, assim, ninguém do esporte. E eu cheguei e todo mundo, mas o que esse cara aqui, o treinador da cidade, está fazendo aqui? E era difícil, porque, queira ou não, quando tem o treinador do time principal da cidade, todo mundo sabe quem é, porque ele tem aquela questão, sim, né, do jornal, do perde o jogo, a rádio, né, a televisão local, aquelas coisas, tudo muito simples, mas enfim, tu acaba sendo conhecido. E o pessoal falava, eu digo, gente, eu vim buscar subsídio pro meu trabalho, eu preciso saber mais, eu tenho que tentar... melhorar, né? Então era uma visão que eu tinha e tenho até hoje, né? Porque tu lida com gente. Se a gente não entender de gente, o que sobra, né? Não tem. Hoje eu sempre digo, eu sei que ainda é uma linha muito tênue, assim, né? Tu tem que cuidar, porque tu pode se perder. Daqui a
a pouco tu tá ali pensando num ser humano e nós, enquanto profissionais, falando de rendimento e de adulto, tu tem que entregar alguma coisa. E aí o entregar no alto rendimento no esporte é colocar a taça no armário. Se tu não coloca, muitas vezes tu é considerado como um cara ruim, ou que tu não é bom, né? É mandado embora, enfim. Só que nós precisamos entender exatamente isso, que vai muito além de uma taça no armário. E aí não é ser hipócrita. Tu precisa, eu agora falando de jovens, tu precisa trabalhar a formação desses caras também. Formação social, ajustada. Exato, eu não posso ser um pai, mas tu em algum momento acaba sendo um pai, um psicólogo, um tio, né? Mas nós somos professores, né? Quem eu digo, nós somos pedagogos também, né? A minha formação ela é professor de educação física, então eu não consigo separar ser só um treinador e tal e esquecer do outro. Sempre ele tá ali comigo, ali, me cutucando, Rafael, dá uma olhada que ali tem que ser o prof agora. Eu acho que essa pergunta agora que me veio em mente aqui, eu acho que ela entra bem nesse aspecto aqui, porque quando nós falamos de perfil comportamental, entender quem que é, como que tu vai agir com esse... os meninos que chegam aí, né? Eles chegam aí com o quê? 13, 14 anos? 14. Para nós, no rendimento, eles chegam com 14, 15. E ali nós temos como de praxe falar que eles entram para dentro, eles entram para o profissionalismo, né? Ali a gente começa a dividir os meninos que vêm de escolinha, que são para aqueles que chegam ali para treinar. E aí o que eu uso geralmente de balizador para isso é aquela coisa, a quantidade de treino, o sistema do clube ali, ele é profissional, então os meninos treinam quase todos os dias, né? Alguns todos os dias, outros 3, 4 vezes por dia, eles vivem longe de casa, aí já começa a entrar com a bolsa atleta, que é uma coisa que ajuda para eles poderem se manter, sobra um pouquinho, vai subindo, eles ganham um pouco mais o salário, então eles conseguem vir uma profissão. É uma profissão. Ali, quando eles entram nesse funil, né, que é um funil, então eles viram atletas profissionais nesse momento, né? E quando nós falamos de atleta profissionais, eu gostaria de saber assim, que ponto o que acontece quando o menino ele tá jogando assim só por treinar ou ele tipo assim, não, agora ele é profissional. O que muda assim quando ele é profissional e quando ele chega ali só para jogar? Isso é muito natural. Sim. Né? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas isso é um processo natural. Assim, alguns meninos chegam como pleiteando uma vaga e já chega como, né, esse cara aqui foi goleador lá, esse cara aqui ele vai e joga bola. E aí, de certa forma, a gente percebe, né, nós enquanto profissionais, já com bastante experiência, tu consegue observar que esse cara vai chegar, a gente usa esse termo, né? Esse menino aqui, pô, ele tem tudo, mas falta um pouquinho, eu acho que não vai. Às vezes a gente erra, mas a maioria das vezes a gente consegue perceber o menino que chega pronto, né? Porque existe todo um processo, né, cara? Ele tem que ser lapidado, ele tem que vir, inclusive uma das coisas que a gente conversa muito hoje, até a gente falou bastante sobre isso, ele precisa ser preparado lá na formação, né? Sub-9, sub-11, sub-13, aí quando tu chega no 15, que é o rendimento, que tu começa a especializar, né, que é uma fase que tu começa aí a colocar bastante informação, e aí ele já vai treinar todo dia, já tem a carga da questão física, ali começa a se definir. E quando eu falo funil, porque entra muita gente e acaba sendo muito poucos, né? E é natural. Passam. Isso, exato. E eu percebo assim, na vida é assim, no esporte, nos negócios, aquela pessoa que espera ser escolhida para depois treinar que nem profissional, para depois fazer a dieta, fazer tudo como profissional, não dá certo. Então a pessoa tem que, antes mesmo de ser escolhida, de qualquer coisa, agir como um atleta profissional, agir como um campeão, né? Nós cobramos ali, eu uso muito esse termo para os meninos quando eles chegam, cara, vocês deixam de ser jogador de bola, hoje vocês são atletas, né? Porque a diferença do atleta para o jogador de bola, todo jogador de bola todo mundo é. Porque tem que virar uma chave. Eu digo, se a gente quer ter resultado profissional, a gente tem que agir como profissional. Exatamente. Então o atleta profissional, tá chovendo, tem sol, ele vai, né? Então a pessoa de resultado, de alta performance, seja a área que for, ela tem que agir como profissional. Eu vejo o empreendedor, né? Ele diz assim, não, mas agora eu sou pequenininho, então, mas haja como grande. O que o grande está fazendo? Replica isso na tua vida. Né? E o atleta, ele dá uma lição de moral na gente, porque é aquele poder mental, aquela resistência, sabe? Tá difícil, mas vai, faz e se supera. A vida do atleta é muito difícil. Às vezes as pessoas têm uma falsa ilusão de que, é só glamour, é muito legal. Esses dias não, já faz um tempo que teve um estudo, não sei se foi a USP ou foi a Confederação Brasileira, trazendo números, né, sobre a questão do futebol profissional.
Cara, é menos de 1% de atleta, olha só, menos de 1% ganham esses valores que todo mundo olha, 500 mil, 600 mil, 1 milhão, o resto é salariado, 80%, 80 e poucos por cento do mundo do futebol, e quando eu falo salariado, é cara que ganha 2, 3 mil reais, sabe? E aí, bom, aqueles que ainda conseguem, que tu vai para um clube, que o clube, falando aqui, bem, exemplificando, bem prático, assim, sendo bem prático, aquele cara que tu vai para o interior e ainda eles conseguem, tu pode levar tua esposa, consegue um trabalho para ela vai trabalhar, consegue a refeição. Essa é a realidade do futebol. Esse glamour. E o que diferencia essa pessoa que consegue esse salário e daquela outra que é o foco. Mantém. Eu acho que é o foco, é a busca, é o cara insatisfeito, é o cara aquele que sanguíneo, o cara que tem um propósito. Exato, ele vê muito, ele vai pelo dentro. prato de comida, exato. Eu falo muito isso, esse teu gesto, César, é isso. E falta, eu sempre trago isso que falta, eu sempre faço esse link, né? Porque hoje a gente não vê muito. Quando a gente fala de um menino que vem pelo prato de comida, é realmente isso, é aquele cara que vem, cara, passando por cima de tudo, porque é uma vida difícil, uma vida de muita negação de várias coisas, né? Tu tem mais, eu sempre digo, tu tem mais ônus do que bônus, né? Tu tá ali longe da família. O pessoal só vê o jogo onde ganhou, perdeu, ganhou o troféu. Tu imagina, cara, passar o dia inteiro no ginásio ou no campo, treinar de manhã, treinar de tarde, sabe? Pra chegar no fim do mês, tu ganhar 3 mil reais e tu jogar uma competição e dá 3 meses que vai te mandar embora. Tu tá lá com a tua família, quando tu vai embora porque tu não ganhou a taça. Ou mudança de cidade, aguentar tudo isso, suportar esse processo, né? Para talvez chegar lá na realização do sonho. Né? Que é o funil, que vai chegar a pouquíssimas pessoas. Então, assim, eu acredito muito, a determinação, a vontade, obstinado, eu acho que essa é a palavra, aquele cara que é obstinado, e aí eu vou trazer outra coisa para vocês, não é o craque, o talentoso, né? Isso a gente percebe no dia a dia trabalhando com esses meninos. Não é aquele que é o bonzão que chega nesse 1%. Não é o cara aquele que era o mais focado. Que não desiste. Que talvez não aparecesse tanto, né, na época dele, mas tinha aquele outro, mas ele era determinado e o outro era aquele, o cracão e tal, né? Só que ele era aquele cara determinado, eu corria por fora, ele chegava primeiro, eu sempre digo pros grupos, chega primeiro, sai por último, os goleiros gostam muito disso. Então chega primeiro, sai por último, sabe, faz tudo que tem para fazer, se dedica, ajuda os outros, né? Aqui eu não tô querendo, que nem eu disse, não tô querendo romantizar, mas sejam pessoas legais, assim, sabe? Sim. Além de profissionais, façam coisas boas, porque lá na frente vai vir coisa boa. Não adianta. E não dá, e não tenta burlar, né? Não, cuidado pro caminho mais fácil. E é muito difícil tu não se sabotar, usando o teu termo, né, Tony? É muito difícil tu não se sabotar, né? Eu vejo que a gente perde muitas vezes para nós mesmos. Exatamente. Eu digo para os meninos ali, até em alguns momentos eu coloco ali um post falando, gente, a briga é sempre eu contra eu, é eu contra o meu eu. Eu preciso todo dia brigar, porque, vamos lá, um menino que vem de São Paulo, vamos botar São Paulo, porque tem guri que vem de muito mais longe, Manaus, sim, como sempre teve, né? Manaus, inclusive, tem bastante menino aqui. Então, vem menino de São Paulo, tá longe da família, tem 15 anos, nunca foi longe da família, 15 para 16. Já tá com uma dor emocional. Já tá com uma dor emocional, é a cobrança do treinador toda hora, é a briga interna, porque existe uma briga respeitosa, mas todo dia para ti ser melhor que teu companheiro, melhor que você, melhor que teu companheiro. Jogo. Eles estão buscando o seu melhor lugar ali, exatamente. Aí tu tem a cobrança do clube, né? Que nem eu falo, nosso clube aqui é um clube muito grande, nós trabalhamos para ser campeão, né? E respeitamos todas as equipes, mas ali o trabalho é feito para te ser campeão. Nós não podemos trabalhar com a estrutura que a gente tem e trabalhar só para participar. Então é difícil porque a cobrança é alta. Tu tem a cobrança de um pai lá fora, tu vai para um jogo, daí é o adversário do outro lado xingando. As pessoas não têm noção, né? 15 anos ali, eles estão lá, isso, aquilo. E se a pessoa não tem uma mente desenvolvida, ela vai absorver, achar que ela é ruim. Não vai conseguir, exatamente. Aí entra aquilo que eu falei, esse menino precisa estar confiante. A partir do momento que tu perde a confiança, a tendência de tu fazer coisa errada ou de tu falir é muito fácil de acontecer. Então, trazendo todo esse contexto, né, a gente percebe que é fundamental isso aqui que a gente está conversando aqui. Não tem como. E sucesso treinável? Boa pergunta. Eu acho que o sucesso é treinável, sim. Eu acho que é treinável. Eu acho que tu eu tenho certeza absoluta, tu não vai alcançar o sucesso indo nos atalhos, sabe? Isso é muito comprovado. Não tem como. E aí, de novo, não quero ser aqui, né, enfim, que bonitinho falar palavra. Não é, mas é verdade. Se tu tentar um atalho, tentar alguma coisa assim,
Talvez até tu consiga em algum momento, mas lá na frente vai bater na trave. Não tem como tu pular algumas coisas. E por isso é que eu digo, o cara aquele que é aquele predestinado que vai, que faz, destemido, não importa o que aconteça, eu vou lá e faço. Abrindo parênteses, um exemplo, assim, né, nós temos um menino que chegou aqui, passou na avaliação, e na avaliação de 2023, de 23 ele passou, ele não passou, mas ele ficou são 300 meninos, 300, 350 que fazem ali a avaliação, né? Para 6 vagas, 5 vagas e tal. É muito, é um vestibular, às vezes 10, dependendo da categoria. Esse menino, ele passou, ele chegou na pré-lista, né, nesse ano de 23, mas ele estava muito gordinho. Ele estava ali com 100 quilos, assim. E aí ele chegou e ele tinha uma qualidade muito legal, só que quando ele chegou ali, me lembro que eu chamei ele para conversar, eu e o outro professor, falei, fulano, cara, tu tem uma boa qualidade, treina mais, se prepara mais, mas hoje, para ti estar num rendimento, num clube que nem esse daqui, que exige muito, a tua não vai te ajudar, e tu não vai conseguir, e eu não tenho tempo para te ter aqui esperando tu. E ele saiu dali e falou pra mãe dele e tal, né? Teve toda isso aqui. Ele ia voltar, disse, eu vou emagrecer e vou voltar. Eu vou voltar e vou passar. Aí o que aconteceu? Esse ano ele veio, ele passou, e quando ele passou, ele nos chamou. Ele disse, o senhor lembra de mim? Eu digo, desculpe, eu não lembro de você. Daí ele assim, eu fui aquele cara que tu me chamou lá no final, lembra? Pra conversar. E eu disse, aí os guri. Aí eu tenho um colega que é o Sandro, né? O Sandrinho, sensacional, um cara que tem um ótimo profissional. Ele tem uma memória que eu sou apaixonado pela memória, porque assim, ele sabe todo o nome ele sabe o nome de todo mundo e tal, e ele pulou, Rafa, esse é aquele lá e tal, eu sei quem tu é, eu digo, legal, e daí ele trouxe a história, né, a mãe dele depois foi ali e tal, e nós aprovamos ele, não foi por isso, aprovamos, e aí ele trouxe, quando ele trouxe, eu pensei comigo, cara, olha que bola certa que nós demos, né? Um cara, que esse tipo de cara. O tapinha nas costas que empurra a pessoa pra frente. E aí a mãe dele depois veio. Ele falou: ele parou com lanche, parou com coca e falou assim: eu vou perder os quilos e vou voltar. E aí eu disse: cara, que sensacional essa história desse menino. E ele tá ali, ele tá com muita dificuldade, né? Mas tá ali. E assim, uma das coisas que me trouxe, além da qualidade que ele tinha, óbvio. Foi isso, eu falei, cara, tu imagina um cara com essa determinação, um guri de 14 para 15 anos, né, agora ele vai primeiro ano de 17, vai fazer 16, eu acho, esse ano. Então tem 15 anos, um baita num cara desse, perder 30 quilos, passar essa fase da adolescência, depois ele negando o refri, negando o X, correndo todo dia, focado em vir aqui um ano depois, cara, esse tipo de cara me interessa. Esse é o perfil. Esse tipo de cara me interessa. Então, coincidência, né? Tava falando ali, meritocracia, né? Total. A palavra da hora é meritocracia. Esse e com certeza passou por meritocracia. Foco, né? Botou foco ali. E eu quero lembrar aqui outros empreendedores que aqui passaram também, né? O Elton Gialdi foi um deles que falou isso. Que nós devemos lembrar sempre das pessoas que nos ajudam, né? Pessoas que nos incentivam. Mas nós devemos lembrar também das pessoas que, tipo assim, ó, aqui, tu foi um cara legal, entendeu? Tu diz, ó, por isso, tal, não, né, mas... A maneira que eu falei foi legal, podia ter sido diferente. Exato, ele poderia. Então nós voltamos à pergunta que eu fiz antes, né? Tipo, cara, será que é legal ou não a pessoa se frustrar às vezes? Nessa situação aqui foi muito boa, né, cara? Encaixou. Porque, exatamente. Cara, ele pensou assim, peraí, ele podia ser um mimizento e dizer assim, aquele treinador... Preconceito. Preconceito. Mas não, né? Ele foi para casa e disse, não, eu vou lá, eu quero, porque vai dar certo. E nós estamos apostando em ti, hein, cara? Nós estamos apostando em ti, velho. Gostei dessa história. Muito legal. Uma história real e recente, foi agora, fazendo 30 dias que ele chegou numa cidade de São Marcos, do interior do Rio Grande do Sul.